Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima. Ao meu lado tem o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CFcast. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje vamos falar sobre vendas, sobre pré-venda, venda e pós-venda. E para nos ajudar com o conteúdo de hoje, nós temos elas que são especialistas em proteção veicular, especialistas em consórcio, formada em marketing, no caso, com mais de 24 anos de experiência. Kalina Bezerra, do grupo Kalina Bezerra, e Poliana Bezerra. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Desde já gostaríamos de agradecer a presença de vocês duas, né, e dizer que admiramos muito o trabalho de vocês, né, e é um espelho para a gente lá na empresa, né, principalmente quando a gente olha assim para o Televendas, a gente sempre tenta trazê-las assim como inspiração para a nossa Caruaru Frios. Sempre que tem reuniões, algo do tipo, a gente sempre busca trazer experiências, coisas muito positivas que a gente vê de fora para poder usar como exemplo lá. E assim, uma das coisas que a gente sempre usa é a sua forma de venda, de gestão, que é incrível, né? Eu aprendi muito e aprendo até hoje, simplesmente de andar com a senhora, por exemplo, em alguns lugares, já dá para perceber a diferença do que é ser um bom vendedor. É verdade. Até nos mínimos detalhes, em cada segundo do dia, no caso, a senhora já vai conseguindo mais um contato, vai falando com mais uma pessoa. É o tipo de pessoa que pode estar em qualquer lugar. Que cria a oportunidade, né? Cria laços ali com todo mundo muito facilmente, né? Isso para mim é impressionante. É um modelo para a gente seguir aí, né? É verdade. Eu acho que para a gente começar, né, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a história de vida de vocês, assim, o empreendedorismo, como tudo começou, né? Qual foi o gatilho, assim, do start? Vamos lá então, né? Muito obrigada pelo espaço, né? Espero poder contribuir aí com a equipe de vocês, com as pessoas que estão nos assistindo. Digo que vender hoje para mim é uma missão que eu amo muito e faço isso com muito zelo, com muita responsabilidade. Quando fala de vendas comigo, com Kalina Bezerra, a gente trata de uma forma muito responsável no quesito. O que é que eu vou vender e para quem eu vou vender? Então, precisa fazer sentido para as duas partes para poder a gente concretizar de fato a venda ali. Vendas hoje, no meu ver, é nada mais nada menos do que a gente ajudar a pessoa a realizar aquele objetivo, aquele sonho. Então não é chegar e empurrar, como muitos dizem, né? Tal vendedor tá ligando e insistindo. Então, comigo, pode ter certeza que dessa forma não vai funcionar, porque eu deixo o cliente muito à vontade para ele de fato escolher se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele precisa e se eu posso ofertar aquele serviço. Então, vendas tá em mim desde criança, né? Então a gente hoje adulta já formamos aí uma empresa de vendas. Eu não tenho produtos lá na minha prateleira como o Bruno tem, mas eu tenho na minha prateleira alguns serviços que todos precisam, como por exemplo a proteção veicular, que hoje é o nosso carro-chefe. Temos também o consórcio, onde a gente ajuda as pessoas a adquirir seus bens, carro, casa, moto, enfim, nós temos isso aí também. Tá? E sou corretora de imóveis formada com Cresce, onde também nós ajudamos as pessoas a realizar aí o sonho da sua casa própria, seu apartamento, enfim. A gente está para ajudar as pessoas a conseguir o objetivo, que no fim de tudo, ao frigir de todos os ovos, o que o brasileiro quer de fato é sua casa própria, é seu carro, é sua moto. Realização então, pessoal ali. Né? Essa realização pessoal, nós temos a maior satisfação em participar de tudo isso. Então, no início, né, na pré-venda, tá? Na venda e no pós-venda, porque eu quero que os netos de Bruno sejam clientes do meu escritório. Então, não se resume só aquele primeiro contato. A gente tem esse cuidado, esse zelo. E eu costumo dizer até de uma forma mais aberta que eu não tenho clientes, viu, Bruno? Eu tenho fãs. Olha como ela é. Pois é, porque os meus próprios clientes, de tão satisfeitos com o nosso serviço lá no escritório, ele acaba nos indicando. Então, nós vamos fazendo ali uma venda, uma pré-venda, mesmo dentro de uma única situação. É verdade. E o interessante
digamos que da base de vendas, geralmente quando você começa um negócio, inicialmente não interessa o que é que você vai vender, não interessa o produto, não interessa o serviço, tudo começa com vendas. Por exemplo, às vezes tem algumas pessoas podem até pensar, né? Ah, eu vou empreender, vou ser um empresário. Por quê? Eu não quero trabalhar com vendas, não, por exemplo. Aí você vai trabalhar com o quê? Qualquer coisa que você for fazer, você vai terminar envolvendo vendas. E a venda em si, por si só, ela já é um pouco endemonizada pela sociedade, né? Por exemplo, você pega um vendedor em si, algumas pessoas já olham assim, aquele tipo de vendedor chato, que você vai numa loja, no comércio, e fica tentando empurrar o máximo de produto que puder em você, que você não precisa, por exemplo. Ou aquela mãe que, quando tem a oportunidade, por exemplo, vai perguntar a um filho, mas você vai trabalhar com o quê? Aí eu vou trabalhar como vendedor. Isso, mas, rapaz, como vendedor logo. Só que a maioria das pessoas não entende, por exemplo, que as vendas, vender em si, é a essência de qualquer negócio. Não interessa o que você for fazer. Ah, você vai ser uma médica, por exemplo. Tem que Se aprender você, a vender seu se você serviço. não sabe vender muito bem a sua imagem, vender muito bem o seu serviço, você não consegue avançar. Até no relacionamento, né? Bruno, É. para conquistar a Liliana aí, teve que vender o produto, né? Dizer como era o Agora, rapaz, vender né? seu Isso. peixe, né? Então, em tudo realmente inclui vendas, Bruno. E ela é a chave do seu negócio. Se você hoje não investe no seu vendedor, se você hoje não cuida do teu time de vendas, então sua empresa vai ser um fracasso. É impossível uma empresa se segurar sem vendas. Como é que ela vai se segurar financeiramente falando, não é? Então é um verdade. cuidado que tem que ter. A gente lá no nosso time, a gente sempre costuma investir em cursos, em capacitações. A gente gosta muito de estudar no quesito vendas, pelo menos eu, né? Amo devorar palestras sobre vendas e me espelhar nos melhores, sabe? Não sou das mais estudiosas, mas nesse quesito eu sou apaixonada e sou muito curiosa e sigo tudo quanto é de rede social que possa agregar a minha fala, a minha apresentação. Então, eu busco muito esse tipo de conhecimento para poder saber falar com um empresário da Caruaru Frios, com o funcionário da limpeza da Caruaru Frios. Então, a gente tem que estar pronto quando chegar essas oportunidades. E oportunidades, Bruno, no meio de vendas, é uma coisa que eu não sei deixar passar. Eu estou pronta, estou preparada, corro atrás e só não pego, de fato, um serviço quando eu não vou poder executar. Mas se eu pegar aquele serviço, pode ter certeza que eu vou me doar ao máximo para fazer acontecer aonde me compete, que é a área de vendas. E esse seu primeiro contato, qual foi a primeira experiência, no caso, na área de vendas, né? Na área de vendas. Então, vamos lá. Eu trabalhei como secretária de uma empresa por 11 anos e lá nessa empresa eu era secretária, eu era zeladora, eu era secretária, eu era zeladora, eu era tudo naquela empresa, porque só tinha um funcionário na época nessa venda, né, nesse escritório. Então, eu fui desenvolvendo e a comunicação com as pessoas facilitou muito eu entender que vendas estava em mim, estava correndo nas minhas veias. A comunicação, gosto de me comunicar, gosto de conversar e gosto de interagir com pessoas. Ponto que precisa ser visto e levantado, um bom vendedor ele precisa gostar de pessoas, de conversar com pessoas, de ter paciência de ouvir pessoas. Se ele não tiver esses quesitos, então ele não serve para vendas, ele vai ficar ali no administrativo ou outro tipo de função. Mas para vendas ele precisa se comunicar muito bem, porque ele precisa levar a sua verdade para a pessoa e Entender o lado dele. entender exatamente para transformar aquilo ali numa relação saudável de vendedor e de cliente. E dentro dessa empresa, desenvolvendo tudo isso, acabei parando no setor de vendas, né? E sempre me destacando no setor de vendas, sempre, né? Chegando inclusive a conversar com governadores de outro estado, porque na época o proprietário da empresa não podia, então ele se sentia muito bem representado e me colocava para conversar e eu fazia a venda lá.
e tudo isso, né? E visitava muitos estados, muitos clientes e fazendo aquele network que na época eu não sabia que era isso e que é tão importante para nós enquanto vendedores. Então foi dessa forma que se desenvolveu ali uma vendedora que nunca mais quis ficar presa dentro de um escritório. Nunca mais, viu? Então, encerrou aquele ciclo ali de 11 anos numa empresa. Vamos agora empreender na rua, porta a porta. Vamos agora abordar todas as pessoas com um serviço que eu descobri, na época, proteção veicular, que me identifiquei bastante, né? Visto que eu não precisei investir nada, a não ser o meu conhecimento e oferecimento lá na hora, para conseguir ali captar muitos clientes. E foi sucesso como é até hoje. Eu costumava quebrar alguns tabus de dizer, estou com vergonha, não vou oferecer. Aí eu lembro que outrora eu participava de políticas. Então, participar de políticas como cabo eleitoral, a gente batia em portas de pessoas para pedir voto para um candidato que hoje eu não sei nem quem é. E eu botei aquilo na minha cabeça, eu digo, não, se eu ia bater nas portas, pedir voto para um candidato que eu não sei quem é, por que eu não vou bater nas portas e oferecer o meu serviço? Mostrar, de fato, o que é que eu tenho para vender ali. Que no caso, a época, proteção veicular. Então, isso aí foi quebrando muitos tabus e eu fui entendendo que vendas nada mais é do que isso. É você se relacionar, é você se oferecer e você se manter ali visto, sempre visto. E assim, você destaca muito bem nessa característica assim de comunicação que um vendedor ele precisa ter de fato, né? Mas uma coisa que me chamou também a atenção foi a questão da prospecção que se fazia naquela época, né? Que eu acredito que há uns 10 anos atrás, ou mais talvez, você começava ali no porta a porta, né? Hoje, né, no nosso novo panorama, podemos dizer assim. Mudou muita coisa essa questão da prospecção com as redes sociais de fato? Ou você ainda vê uma possibilidade ali interessante dentro do porta a porta, se você ainda executa? Como é que funciona? Vejo, Liliane, vejo e digo para os vendedores, não deixem de fazer essa parte antiga, digamos assim, não deixem de fazer, porque ela é a parte humana. E a parte humana, ainda hoje, ela prevalece muito, né? Eu precisei entender do digital, eu precisei migrar para o digital, porém, hoje, quando eu faço algo com a parte humana, eu tenho muito êxito, porque eu já sou conhecida, porque as pessoas gostam da parte humana, tá? Então, eu continuo. Aonde eu vou hoje, eu continuo com aqueles cartões, distribuindo, certo? Da mesma forma, eu não distribuo panfletos, eu distribuo cartões de visita, porque, no meu ver, como vendedora também, eu entendi que a empresa mandava para mim 10 mil panfletos. O que acontecia com esses 10 mil panfletos? Ia para o lixo. A todo mundo que eu entregava, quando terminava, amassava, jogava. Criei um método do cartão e o pessoal começava a guardar aquele cartão. Aí, para não me confundir com outros vendedores, eu botei minha foto no cartão. Eu digo, não vai me confundir com outro vendedor, não. Botei. E agora, no digital, criei o QR Code, coloquei no cartão e onde o pessoal tá, já não tem mais aquele trabalho de digitar o número. Já vai direto no QR Code e já fala direto no meu WhatsApp, que é o mesmo número há 12 anos. Uhum. Excelente. Interessante, porque a gente começou também assim, né? Começou no porta a porta. Não sei se a senhora sabe, mas quando a gente, há 5 anos atrás, mais ou menos, né? Começou o trabalho que posteriormente seria transformado em Caruaru Frios, né? Evoluiu para chegar nisso. A gente, quando estava no finalzinho do curso de engenharia, no caso, aí selecionei aquilo que eu considerava um produto que eu sabia, eu entendia sobre ele, que era o queijo mussarela, devido à experiência na época da pizzaria. E o método de vendas, no caso, que eu adotei foi justamente esse, é o porta a porta mesmo. Comecei, nesse caso, a bater na porta de todas as pizzarias, uma após outra, das que eu conhecia, e depois fui conhecendo mais. E depois de um tempo você vê que você fazendo um bom trabalho, acontece exatamente isso que a senhora falou, aconteceu com a gente também na época. Os próprios clientes, na indicação, ali no boca a boca, vão passando o seu contato para outras pessoas, porque acharam muito bom o serviço. Na época também, a gente vendia muito mais do que o produto apenas, mas muito mais, na verdade, um serviço do que um produto, porque era comum, ainda hoje até é comum,
nesse ramo de, digamos que distribuição desse produto, que é o queijo mussarela, ser um péssimo serviço, gerado um atendimento terrível. Geralmente não tem nenhuma fábrica aqui dentro da cidade, então geralmente os fabricantes são de outras cidades que dá 70, 100, 120, 200 quilômetros de distância daqui. Aí o cara não quer compromisso para entregar numa data certa, num horário específico. O cliente fica desabastecido de produto e ele que se vire para procurar. Era um negócio bem precário, sabe? E o que eu entregava desde o início, falando com o pessoal, era: ó, eu tenho um produto. Eu sabia que não era o melhor produto do mundo, do mercado inteiro, mas eu sabia que era um bom produto. Mas, de fato, o que eu estava vendendo muito mais do que o produto era segurança, confiança, honestidade. Você estar ali com compromisso sempre, né? É o lado humano, né, que ela falou, que faz toda a diferença. Tanto é que até a estratégia que a gente utilizou lá na empresa para vendas em atacado através da gerência, a gente sempre pedia uma visita, né, antes ano passado, inclusive. A gente pedia a visita em alguns estabelecimentos para justamente criar esse vínculo, né, e fortificar ainda mais essa relação. Hoje, no caso, como seria o seu processo de vendas, né? Até a Verônica comentou, existe o porta a porta ainda hoje. A senhora, no caso, foca mais em uma estratégia ou em outra estratégia, no caso. Como a senhora consegue fazer com que uma pessoa completo desconhecida, no caso, passe a ser um conhecido que depois vai se tornar um possível cliente e depois se tornar um cliente, no caso. E só complementando, e como você conseguiu escalar isso, né? Porque você tinha ali a estratégia do porta a porta e para quem assiste pode pensar, poxa, mas como é que ela consegue hoje ter uma cartela tão, né, ampla de clientes com essa estratégia? Então, houve alguma medida que você tomou que fez com que houvesse ali um boom, né? E fizesse você ser a Kalina Bezerra, né? Que todos conhecem. Isso. Primeiramente, a gente precisou aumentar o time. A gente precisou, né? Na verdade, éramos só eu e Poli, e de acordo com a demanda, então precisava sair para vender, precisava fazer cadastro, precisava, enfim. E a gente precisou aumentar o time e Poli teve a ideia de nós fazermos de fato a empresa, abrir CNPJ, porque estava tendo muita procura de empresas grandes. O que aconteceu? Quando eu vi o potencial de vendas de Kalina, então, assim, era muita gente buscando, né? Porque, assim, é muito difícil você encontrar um vendedor dedicado. E Kalina, em tudo que ela vendia, ela tinha sucesso. Então, quando eu vi, assim, o potencial dela e, assim, as empresas procurando, vamos abrir uma empresa. E aí, quando a gente decidiu, abrimos a empresa e o nome Kalina Bezerra. Então, por que Kalina Bezerra? Porque o nome de Kalina Bezerra, ele já é vendas. Então, por isso que o nome da empresa é Kalina Bezerra. Então, quando a gente viu que estava, assim, crescendo muito, que eu e ela não ia dar conta, e aí abrimos a empresa, começamos a contratar pessoas, e hoje a gente tem aí uma cartela de quase 6 mil clientes. 6 mil clientes, no caso, Ativos, que já passaram pela base, dá quantos, no caso? Que já passaram pela base, é uma média de 12, tá? 12 mil clientes. É uma média de 12. É muita prospecção, né? E assim, pra você ver... E eles são trabalhados até hoje, viu? Volta e meia eles voltam pra gente, né? Infelizmente, perdemos muito na pandemia, muitos clientes nós perdemos, mas a gente sempre está trabalhando para tentar resgatar ele. A minha base de clientes hoje, a gente trabalha da seguinte forma, Bruno. Eles protegem o carro comigo, mas todo mundo que protege o carro comigo quer comprar um carro novo. E o que é que eu tenho para eles? O consórcio. Porque eles vão comprar de uma forma planejada, que não vai descapitalizar muito ali. E eu vou dar todo esse suporte para que ele alcance esse objetivo aí do carro novo também. Por isso que a gente precisa de gente, né? Então, sozinho ninguém faz nada. Tem até um clichêzinho que eu uso nas reuniões, que eu digo que sozinho ninguém faz nada, nem menino. Então, eu uso muito lá. E a gente entende isso. Agora, vendo que eu já atendi uma demanda bem considerável na região de Santa Cruz de Capibaribe, em Toritama, nós estamos agora abrindo em Recife, que é um mundo de oportunidades. Então, vendo esse mundo de oportunidades e não pretendendo parar agora, só vou parar daqui a 2 anos, quando eu estiver com 40, então a gente vai explorar lá Recife por 2 anos aí consecutivos ou mais, e
estamos com esse desafio e eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter tanto sucesso quanto Santa Cruz. Porque o meu empenho, ele está da mesma forma. Só que agora ele está, vamos dizer, com mais sabedoria, né? Porque a gente estudou, a gente se estruturou e estamos lá para dar o melhor. E como Kalina faz parte, assim, do time de vendas, eu faço do administrativo. Então, assim, no começo a gente perdia muito porque não entendia o pós-venda. Então, quando a gente começou a entender que mais importante do que a venda era o pós-venda, que era manter aquele cliente, indicar pessoas, aí a gente começou a caminhar no caminho certo. Uhum. No caso, figurativamente, no caso, seria como se Kalina fosse o atacante, né? Ela é a vendedora, essa é o goleiro, né? É o que fica ali na retaguarda e faz toda a parte de gestão, né? Isso. Eu fico lá, né? Porque Kalina, tudo dela é patrocínio, as coisas eu fico, isso pode, isso não pode, sabe? Sempre fico segurando, porque assim, na parte financeira. Que também realmente, digamos que é como se fossem setores dentro de uma mesma empresa que eles têm que se correlacionar de uma forma muito saudável Isso. ali, né? Porque não adianta apenas vender, geralmente a venda por si só ela gera normalmente custo. Por exemplo, vai abrir um escritório em Recife, vai ter um custo. A venda ela gera resultado, geralmente o vendedor ele é alguém super otimista no caso, né? É sempre proativo para conseguir fechar a venda ali, mas é bom ter sempre alguém no backstage ali, né? Pé no chão atrás e segurando também para gastar o mínimo possível, conter o máximo as despesas, investir o mais corretamente possível naquela situação, né? Eu aguardar um pouco mais, né? Mas hoje vocês contam com um time de vendedores, né? Que estão espalhados em alguns locais aqui de Pernambuco, né? Vocês podem dizer quais são as cidades? Hoje eu atendo Petrolina, Caruaru, atendemos Recife, Santa Cruz Capibari, Toritama, Pão de Açúcar, né? Foi onde eu iniciei tudo. Um abraço para Pão de Açúcar, tamanho do mundo. Taquaritinga também, né? Taquaritinga também. Viu? Na verdade, Bruno, hoje nós somos sem fronteira. Onde o cliente me procurar, a gente vai atender. Eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, Cuiabá. Eu tenho clientes em São Paulo, Cuiabá, Goiás. Eu tenho frotas de caminhões, clientes nossos lá no estado de Goiás. Então, o pessoal da pecuária também são clientes de Kalina. Se eu fosse duas, eu atenderia muito mais, mas não consigo, né? Não consigo. Então, a gente meio que hoje está filtrando assim também, para atender melhor, porque também não adianta ter uma cartela tão imensa e não conseguir atender tão bem, visto que a mão de obra hoje é muito complicado, né? Você achar hoje um funcionário CLT que pense que pode empreender dentro da sua empresa. Um funcionário CLT ele pode fazer essa forma, mas ele não quer. Ele quer entrar ali às 8, sair meio-dia, né? Voltar às 14, voltar às 18 horas. Então, ele não se esforça para fazer um diferencial no seu setor. Eu até vou ser ousada em citar, se eu fosse hoje uma funcionária da Caruaru Frios e eu tivesse um setor específico para eu tomar conta, eu tenho certeza, sem muita modéstia, mas com certeza mesmo, que aquele setor seria o que mais venderia. A gente poderia ir para o setor de laticínios, a gente poderia ir para o setor de perfumaria, ou o mais difícil de vender, que eu não sei qual é, mas você vai me dizer, eu tenho certeza que a gente ia ter êxito. Porque eu, enquanto vendedora, e deixo o recado para todos, nós temos que ver possibilidades. Eu não encontro dificuldades, eu encontro possibilidades. Na minha cabeça, eu lembro uma vez que eu estava na feira e estava vendendo umas blusinhas, tomara que caia, tá? E a cliente perguntou, quanto é essa sainha? Aí eu disse, é X. Ela estava vendo que era uma saia, era só descer, né? A tomara que caia, ela estava vendo que era uma saia e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, de fato, dificuldades. Eu não menti para a cliente. Não servia como saia? Para ela, entendeu? Né? Para ela servia. Então, tá tudo certo. Então, a gente, enquanto vendedor, a gente tem que muito também se adequar à linguagem do cliente. Se o cliente vê de uma forma, vamos tentar ver na linguagem dele. E olha que eu sou das mais brabas, viu? A vendedora mais braba que eu já vi na terra, eu acho que sou eu. E mesmo assim, meus clientes, no final de tudo, eles terminam me elogiando.
Eles esfriam a cabeça, depois ele, desculpa aí, naquele dia tal. Na verdade, às vezes eu acho, e digo a Poli que eu tenho a cartela de cliente mais, não é complicada, mas é mais difícil de lidar. Sim, eu tenho. E parece que Deus diz, olha, justamente essa cartela vai para você, que é para você se aprimorar, para você melhorar e para você... Então, eu digo, então tá certo, Deus, eu entendi. Respiro, vou lá, né, e consigo converter. E depois essa pessoa, por mais difícil que ela tenha sido para que eu atendesse, depois ela se torna lá o que eu lhe disse, meu fã. E ela vai e ela indica clientes para mim que eu nem espero. Ô, Carlos, não, tem um vizinho meu, tem um tio meu, tem não sei quem, toma, fala aí. Então, isso flui de uma forma muito tranquila, flui mesmo, assim, sem a gente fazer pressão, sem a gente pedir até. Isso flui. Eu lembro que, assim, em certas fases, né, que a gente começou a montar uma carteira de clientes lá para Caruaru Frios, né? Você começa com o primeiro cliente, o segundo cliente, aí você nem imagina que aquilo vai se desenvolver a ponto de virar uma carteira de clientes, né? Mas com pouco tempo você começa a ver que para conseguir fazer a gestão daquilo ali e ninguém ficar insatisfeito, né? Todo mundo, na época eu entregava, fazia a gestão dos pedidos, dos pagamentos, fazia tudo, né? Aí para todo mundo receber a sua mercadoria, nada faltar para ninguém, para todo mundo ficar satisfeito com a qualidade dos produtos, é difícil. Inclusive, não sei se já aconteceu com a senhora, mas normalmente tem clientes que têm até a percepção do tempo de forma... Cada um tem a sua, né? De forma específica, por exemplo, tem a gente que não acha errado, acha normal ligar para a pessoa de madrugada, por exemplo. Já aconteceu com a senhora? Muito, muito. Acontece demais e hoje eu tomei uma medida, né? Hoje, quando eu chego em casa, eu coloco meu telefone no modo avião, tá? Então, se minha família precisar falar comigo, se alguém muito importante quiser falar comigo, infelizmente não vai conseguir, porque eu criei esse método para poder eu dormir. Porque eu tinha clientes que realmente não tinham noção e achava que nós éramos uma máquina e ficava insistindo. Inclusive, recentemente, eu cheguei em casa de um dia punk daqueles, acho que umas 7 horas da noite, mais ou menos. Esqueci de botar o modo avião. Deixei o telefone lá em cima da bancada do banheiro e fui tomar meu banho, né? Meu filho, o telefone vibrou tanto que caiu no chão. Caiu no chão e saí do banho, retornei pro cliente. Pois não, fulano. Igor, não quer mais me atender? Eu disse, doutor, eu tava no banheiro. Mas, enfim, cliente realmente não tem noção. E se você não se posicionar, vai continuar acontecendo. Então, você é quem tem que criar regras, você é quem tem que se posicionar. E eu criei. Do meu método, eu criei. Geralmente quem empreende tem muito isso, né? Você começa, por exemplo, atendendo, aí você quer fazer o melhor, né? Aí você atende de manhã, aí atende de tarde, aí o cliente começa a falar no começo da noite, você atende também, daqui a pouco você, 8 horas já, não é nada não, vou atendendo também, daqui a pouco 10, daqui a pouco tá atendendo de madrugada também o cliente, as suas necessidades. Realmente é muito do que a senhora falou. Você tem que criar suas próprias regras do que você acredita ser viável ou não e seguir, ou se você tem uma gestão de equipe, no caso, que todos também sigam aquelas regras, né? Senão começa a ficar muito desorganizado, né? A parte do atendimento ao cliente. Exatamente. Outra recentemente ligou no sábado, umas 6 horas da noite. Kalina, pelo amor de Deus, bota minha moto no seguro, que eu vou pro bolão. Eu disse, sábado, 6 horas da noite, ainda vai para um bolão, arriscado roubar a moto. Eu disse, olha, só segunda-feira, meu bem, viu? Tô sem sistema. Agora, segunda-feira, passa no escritório que vai dar certo. Faça assim, vou prender a venda. Adiante para mim a sua documentação que eu já vou cadastrando. Segunda, você só faz a vistoria. Feito. Segunda-feira, ela foi fazer a vistoria. Então, assim, tem muitas fórmulas, tem muitos jeitos da gente trazer o cliente para a gente. E a principal é paciência. Peça paciência. Com a paciência, você vai ter a paz, a serenidade para você atendê-lo. Vai passar a segurança para ele também, confiança. Então, ele vai vir. Ele não vai sair de você, de forma nenhuma. Interessante também é que, normalmente, né, quando você começa a lidar com vendas, tem tantas situações. Por exemplo, geralmente quem
me ver, por exemplo, no meio da loja, eu tento focar na medida do possível sempre na parte de vendas. Aí eu vejo um cliente, normalmente eu já sei quem é o cliente, quando eu conheço o cliente, né, eu já sei quem é o cliente, qual a necessidade que ele tem, o que ele não compra na loja, porque pelo menos os maiores clientes da loja a gente sempre faz uma análise do que é que ele está comprando ou utilizando da loja e o que ele não compra também. Aí eu sempre um exemplo, seu fulano, eu já sei que ele não compra nem queijo nem calabresa. Então ele está comprando outras coisas na loja, tudo bem, porém os 2 itens para uma pizzaria que são o grosso da compra daquele cliente, ele não compra. Então vou lá conversar com o cliente. O que eu vou conversar com o cliente? Qualquer coisa. Nem necessariamente precisa ser, olha, e o queijo? Olha, e a calabresa? Porque Força na venda, né? é aquela forçação de barra danada você simplesmente chegar e ficar oferecendo produto. E normalmente, quem olha de fora pensa que eu tô jogando tempo, né? Fora, né? Mas rapaz, Bruno só vem conversando com os outros ali. Mas quando você realmente tá ali, o cliente gosta de falar sobre o quê? O cliente já estava falando de funcionário, por exemplo, que estava dando dúvidas. Bora conversar sobre funcionário. O cliente está falando de política. Bora falar sobre política. Bruno, eu costumo dizer que o vendedor, ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é psiquiatra, ele é psiquitudo, viu? O vendedor. Porque o que eu encontro, né, de histórias dos meus clientes, a maioria são homens, tá? Maioria. Falando, tive esse probleminha em casa agora e deveria... Eu canso de colocar cliente dentro do meu carro, subir e descer a avenida para escutar ele. Quando eu termino de escutar ele é que eu posso fechar a venda. E isso faz parte. Outra vez nós vendemos um crédito de consórcio aí para um empresário e a vida do empresário é uma loucura e eu precisava da assinatura do empresário para finalizar aquela venda. E ele disse, olha, eu não posso porque eu tenho que ir em Caruaru pegar meu carro agora que eu já vou não sei para onde. Eu disse, opa, vou levar o senhor em Caruaru. Dentro do carro ele já assina. Tá vendo, né? Trouxemos ele para Caruaru, ele resolveu o pepino dele, assinou o que eu precisava. Detalhe, fechou 3 cartas. Deu tudo certo aí, fechou 3 cartas conosco, R$1 milhão. Então, assim, o que é que você está fazendo, né, para melhorar a sua performance de vendas? O que é que você tá mudando? Se você não está tendo sucesso, é porque você não está estudando. Ou não está entendendo o mercado. Ou está indo para um mercado que não é o que, de fato, lhe enche os olhos. Não está fazendo com amor. Então, sobre vendas, o teu time precisa entender qual a dor do cliente para poder solucionar. Precisa pensar, tá? Vendedor tem que ter a cabeça mais pensante do universo. Porque tem que transformar ali aquela experiência com o cliente na melhor possível. Ou ele transforma aquilo numa boa experiência, ou ele vai estar ali perdendo tempo, perdendo dinheiro e deixando ali no currículo dele, né, coisas negativas. Então, é uma coisa que nós prezamos muito, é o nosso currículo. As experiências que as pessoas têm conosco são as melhores possíveis. Vai ter dia que a Kalina não vai estar bem? Vai ter dia, tá? Mas isso é muito raro, porque eu costumo, nesse dia de quando não está bem, não sair para trabalhar. Porque o meu cliente, o meu funcionário, a minha companheira não tem nada a ver com isso. Então, a gente guarda essa dor, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para lá. Fazer o que a gente sabe de melhor, que é vender e solucionar ali o que o cliente está precisando. E detalhe, quando uma empresa procura a gente para vender alguma coisa, eu estou com esse lote ali para vender, consórcio, isso. Primeiro a gente compra para a gente, então nós vamos fazer ali, ver se realmente vale a pena para a gente poder oferecer para o cliente. Então nós não pegamos, teu serviço aqui eu vou ganhar X, não. A gente faz uma análise, nós compramos, então vamos analisar aqui, foi bom a compra, beleza, então vamos pegar esse serviço para vender, não é só colocar ali o serviço pensando em vender, não. É todo um trabalho. Interessante isso, né? Que se você já sabe o que você vende, você confia e acredita muito naquele que você vende, é muito mais fácil de vender, né? A gente faz um pouco disso também lá na loja, por exemplo. Eu falo muito do queijo mussarela, que é o primeiro item que a gente começou e até hoje é um dos que mais vende na loja, né? Ao longo do tempo, né, a gente foi testando outras marcas. Qualquer marca que dava dor de cabeça, que dava problema, que não presta, a gente foi tirando. Aí tirou. Ao longo, até teve um fornecedor que me solicitou esse dado, aí eu procurei essa semana. A gente já trabalhou com mais de 120 marcas de mussarela.
É incrível, parece que nem tem tanta mussarela, mas tem no mercado. E Só o que engraçado é justamente a maneira como você enxerga isso, né? Porque assim, vai implementar uma mussarela lá na loja, traz para casa. A gente tem que ver se a mussarela corta direito, se a mussarela derrete. E ele coloca Fica lá degustando, né? a questão Pronto, eu do posso Primeira ajudar coisa é- vocês nas degustações, tá? Mas é Primeira coisa é pega exatamente uma barra, né? essa questão da honestidade, né? Que vocês estavam falando, que Pauliana deu até o exemplo, né? De ir lá e entender. A mesma coisa a gente faz, né? Embora isso eu acho que não seja muito comum hoje em dia observar nos vendedores, né? Essa transparência, essa honestidade. Mas você acaba tendo mais autoridade no final das contas, né? Para falar daquilo ali que você está vendendo, seja um produto, seja um serviço, você acaba tendo bem mais autoridade. E o cliente sente isso, né? O Sente. cliente sabe quando alguém tá querendo enrolar ele. Ele sente de longe, ele pode não... Assim, ele pode nem ter a certeza absoluta, mas algo ele já fica um pouco desconfiado. Quando tem alguém que tá com um pouco de malandragem, querendo empurrar nele um produto que ele sabe que provavelmente não vai servir ou que vai fazer mal a ele, algo do tipo. Dentro da Caruaru Frios, Bruno, eu ainda frisaria o seguinte, aquele repositor, não sei se é assim que vocês chamam, repositor, vendedor, que tá lá e chega qualquer pessoa, onde é a seção tal, e ele só faz dizer, bloco tal, é ali. Eu acho isso, assim, uma falta de empatia muito grande com a pessoa, porque às vezes você chega tão atarantado que você não tá nem enxergando na sua frente letras, às vezes a pessoa também não sabe ler, tá? É analfabeto, mas não se expressa ali. Então, eu sendo esse repositor, eu sendo esse vendedor, eu pegaria na mão do cliente, olha, vem cá, meu patrão, é esse aqui, mas tem essa marca aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Olha, ainda você pode levar essa daqui, ó, combina também. Tá levando rodo, pronto, aqui, ó, tá o alvejante. Então, assim, dá para fazer uma venda bacana se você pegar as pessoas certas, porque todo mundo que vai no supermercado dificilmente vai comprar uma coisa e só volta com ela. Dificilmente. E imagino com uma pessoa ali auxiliando. De fato. A gente precisa de tudo. Toda hora em casa está faltando alguma coisa. Toda hora e a gente não lembra. Mas se eu, como eu disse, eu vou lá, procuro um produto e aquele produto vai precisar do outro e eu já ofereço, acabou. A pessoa já vai sair dali com o carrinho cheio, já vai sair dali com a cestinha cheia, né? E vai ficar satisfeita, porque você atendeu, você ajudou. Então, esse é o papel do vendedor, é ajudar, tá? Não é empurrar, é ajudar. Um exemplo, né? Eu sempre estou aqui em Caruaru para comprar material de construção. E eu vim comprar umas coisas e comprei, eu não lembro, mas acredito que foi bacia de banheiro. Onde é que tá a bacia tal? Tá ali. Beleza. Não lembro se foi isso, mas mais ou menos isso. Levei, cheguei lá, a Kalina disse, cadê isso, cadê aquilo? Eu digo, comprei não. Aí compramos em Santa Cruz. Aí quando foi, da próxima vez que eu cheguei aí na loja, olha, eu quero bacia de banheiro, quero a caixa. Aí o vendedor, isso. E você vai levar mais isso também? Ó, não vai precisar disso. Então, assim, acabou comprando um monte de coisa e eu fiquei, assim, fiel a ele. Quando eu vou pra lá, eu só procuro ele, porque às vezes a gente não tá com cabeça, de lembrar isso ou aquilo. Então, assim... Quando é um vendedor prestativo, que ele se adianta ali, então facilita muito a vida da gente. Com certeza. Atencioso, né? Eu acho que até lá na loja tem como se utilizar de algumas estratégias também, né, Bruno, nesse aspecto. Eu costumo chamar assim de gatilhos. A gente tem alguns vendedores que trabalham conosco que sabem utilizá-los muito bem, né? Às vezes o gatilho da escassez, né? Não é questão de forçar a venda, mas é você trabalhar com dados realmente verdadeiros, né? Se você sabe que está tendo ali um produto, que está tendo uma chance de não chegar na loja, né? Nas próximas semanas. A gente está vendo aí a tragédia que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, ainda está acontecendo, né? A gente tem uma previsão de que o arroz, por exemplo, ele venha a ter um certo aumento, né? Mas isso no geral, na mussarela, nas carnes, enfim. Então, o vendedor entender isso, né? E trabalhar com o gatilho da escassez também pode fazer com que haja ali um aumento, digamos, substancial na venda, né, Bruno? A gente percebe isso com alguns vendedores, não são todos que trabalham dessa maneira, mas que são pessoas verdadeiras, né, que realmente dizem, semana que vem a tendência realmente é a empresa diminuir a produção, né, de mussarela, por exemplo. Então, aumenta teu pedido, de repente, tu vai Pode se favorecer. faltar, né? O importante sempre é ter honestidade, né? Tipo, Isso. se você fala e inventou um dado simplesmente para
vender mais, e na outra semana aconteceu o contrário, nunca mais aquele cara confia em você também, né? Aí é importante sempre, se usar qualquer um dos gatilhos, você use a verdade também, né? Tipo, Exato. realmente, ó, o fornecedor já avisou que vai subir o produto. Claro que o mercado pode se posicionar de qualquer forma, pode subir, depois pode baixar, mas a informação que a gente tem é que o produto está escasso. Então, se você comprar hoje, provavelmente daqui a uma semana, 2, vai estar mais caro o produto. Com o produto a gente acaba palpando melhor isso do que com o serviço, eu acho, né? Por exemplo, até a canela mesmo. Agora na época de São João, a gente já meio que fechou o pedido do São João, porque realmente é como panetone, né? Enfim, mas é como eu disse a você, é diferente, produto e serviço. Mas eu gostaria de saber de vocês duas, assim, quais são os gatilhos que vocês podem compartilhar conosco, que de repente faz ali fechar a venda e assinar, né? Um gatilho que tem surgido bastante agora, Liliane e Bruna, é os carros elétricos, tá? Tem surgido bastante, porque é uma demanda que todo mundo quer um carro, tá? Mas nem todo mundo tem dinheiro todo dia para botar combustível. Então, o carro elétrico, ele chegou aí e tá dando um boom, tá? É uma empresa que chegou aqui em Caruaru, muito boa, e já tem muita procura para isso. Só que o cliente, ele não tem o valor todo para comprar de uma vez, descapitalizar ali. Então, a gente já aproveitou aí vamos dizer, essa fase do carro elétrico e já lançamos aí ofertas com parcelinhas acessíveis para a pessoa já entrar num consórcio, num grupo em andamento e fazer a aquisição. Então, se eu não estou sabendo o que é carro elétrico, se eu não me preparei para isso, como é que eu vou oferecer? E se eu não entendo ainda mais a dor do cliente, qual é a dor do cliente? Todo dia, por exemplo, uma universitária lá em Santa Cruz, ela tem que se deslocar de Santa Cruz para Caruaru, vem no seu carro, porque é mais cômodo para ela, e todo dia ela gasta ali R$ 80 de combustível. Sendo que no carro elétrico ela vai gastar R$ 40 só e vai suprir ali para 2 dias, 3 dias, R$ 40 com a recarga. Então, assim, é observando essas dores que a gente vê os gatilhos e a gente vai lá e oferece algo que realmente faça sentido para aquela cliente, tá? E nossos gatilhos é esse, é como eu falei, a gente, por exemplo, isso aí, a gente já fez a carta para comprar o nosso. Então, assim, tudo para a gente ter propriedade em oferecer para você, primeiro a gente testa com a gente, entendeu? Então, assim, é nisso, ver uma empresa para a gente trabalhar com multipropriedade. Então, assim, nós já tínhamos conhecimento, mas muita gente não tem. Então, nós vamos lá, conhecer aquela empresa, compramos para ver. Então, quando a gente chega para oferecer para você, a gente já tem propriedade daquilo. Então, um dos nossos gatilhos é esse. A gente primeiro faz a venda para nós, para a gente poder oferecer. E atualmente, no caso, vamos supor, a senhora tem um produto para um público específico, tem um exemplo, é um consórcio, né, para o carro elétrico, né? Temos, a gente tem um grupo específico. Aí, especial. Como a senhora, no caso, qual seria o pessoal chama de boca de funil, né? É onde a senhora começa a obter os seus primeiros clientes, que depois vão sendo qualificados até fechar ali a venda do consórcio. Aonde é que a senhora hoje mais investe para conseguir novos clientes? Olha, no carro elétrico, especificamente assim, para o consórcio, nós estamos no tráfego pago, tá? Porque eu quero alcançar rapidamente essa febre que está acontecendo. Então, se eu for só com meus cartãozinhos, eu não vou conseguir o resultado tão imediato como eu quero. Então, a gente está no tráfego pago aí, né? E todas as mídias digitais possíveis a gente está tentando colocar, né? Outdoors, tá chegando aí 2 outdoors também. É isso. Atualmente, lá na loja a gente também está investindo bastante em tráfego pago, sabe? É interessante porque normalmente você tem uma empresa, qualquer que seja, aí você vai vai dividindo as despesas da empresa e, assim, é como se tivesse que ter uma conta marketing lá, que é o valor que você deveria separar sempre para investir nessa prospecção, para conseguir novos clientes, né? É o correto. Só que eu vou dizer que não é fácil realmente você estipular um percentual, por exemplo, e segui-lo.
você tem que estar sempre se reinventando. Por exemplo, se você pega uma empresa, alguns benchmark, né, algumas referências utilizam, por exemplo, que você deveria investir 2,5% do seu faturamento sempre em marketing. Aí, se pegar uma empresa faturando 100 mil reais, seria 2.500 reais. Se fosse uma empresa que fatura 1 milhão de reais, seria investir 25 mil reais. Pouquíssimas empresas hoje Segue, né? vão conseguir investir ou vão querer investir 25 mil reais, por exemplo, em marketing. E quando eu falo marketing, tem muitas áreas, né? Físico, digital, assim, todas as áreas podem dar resultado de fato. Por exemplo, o outdoor é um marketing físico que traz resultado. O marketing físico normalmente traz uma certa segurança de que aquilo existe e não é um golpe, por exemplo. O marketing digital, ele já alcança muito mais rápido e é possível mensurar, porém tem no meio, como existem muitos tipos de golpe, por exemplo, tem a incerteza, a insegurança que às vezes pode passar algumas pessoas. A gente geralmente faz muito tráfego pago, aí vem muitas pessoas, por exemplo, que só acreditam vindo na loja, porque não comprariam algo simplesmente porque viram na internet, porque sabe a quantidade de golpes que tem hoje em dia. Aí termina que a gente usa, por exemplo, como boca de funil, né, as redes sociais. O cliente vai e obtém, sei lá, por conta de alguma oferta, o interesse de conhecer a loja, conhecer a empresa. Aí clica lá, é redirecionado para um televendas, por exemplo, que já vai tirando alguma dúvida do cliente. Dali o cliente a gente já plantou uma sementinha, né? Não necessariamente ele vai vir no mesmo dia ou no próximo dia, mas numa próxima vez que ele tiver uma oportunidade de conhecer a nossa loja, ele já vem na loja, e estando na loja, aí a gente tem como, digamos assim, fazer um bom trabalho com o cliente ali. Eu digo que para validar tudo isso aí, Bruno, é muito necessário, se faz muito necessário depoimentos de clientes. Você tendo ali um material com depoimentos de clientes, você vai ali contornar muitas objeções, tá? Porque não é você que está falando, é o seu cliente que está validando a experiência que ele teve com você. Então, quando um cliente, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, eu digo, vem cá, entra aqui nesse link, dê uma olhadinha aqui, quem são meus clientes, como é que as experiências que eles tiveram comigo. Então, aquilo ali já, quebra qualquer objeção, né? Porque não sou eu que estou falando. Então, o vendedor que investe também na captação de depoimentos de seus clientes, seja qual for o segmento, tá? Qualquer segmento vale um depoimento. O mecânico vale um depoimento, o barbeiro vale um depoimento, o supermercado vale um depoimento. Então, não existe aí, é finito. Tá? Isso remete ao gatilho da comparação também, né? Nas compras, assim, pelo menos quando os vendedores chegam assim pra gente, tem muito isso também de dizer, tu tá fazendo esse pedido, mas fulano já fez, né? Então, tem essa coisa da comparação, né? De criar autoridade baseado nisso, né? Com a verdade, claro, mas sempre trazendo ali meio que uma comparação mesmo, sabe? Com um possível concorrente ou com um possível outro cliente, e que faz, de certa maneira, né? Faz a gente titubear e dizer, realmente, tá na hora, né? De fazer a compra, enfim. E agora um pouco dessa parte de gestão, né, Polly? Com relação a esse backstage, né? Como vocês conseguem fazer essa gestão dessa carteira gigante de clientes, né? Assim, eu sei que tem bases, né? Tem vários vendedores em vários escritórios que também estão fazendo seus trabalhos, no caso, mas como você consegue simplesmente atender a todo mundo, a necessidade de todo mundo, gerenciar se está todo mundo satisfeito, no caso, manter essa base e até aumentá-la, né? Quando é feito, por exemplo, a proteção veicular, quando o vendedor da gente vai lá e faz, aí que entra no escritório, já tem uma pessoa para dar as boas-vindas, aí tem outra pessoa para ligar no aniversário, tem outra pessoa para ligar na renovação.
Então, assim, Tem outra pessoa para ligar cobrando quando o boleto está atrasado. então, assim, são vários setores que a gente tem. E isso é muito importante, porque, assim, o mês passado a gente estava com uma pessoa a menos e isso deu uma diferença grande nas renovações, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, assim, a gente tem que estar ligando e tem que estar lembrando, teu contrato está vencendo, você precisa. Se não fizer isso, pouquíssimas pessoas que vão. Então, assim, é muito importante ter essas pessoas nesses setores. Uhum. É interessante também que lá na loja, normalmente a gente busca, né? Tanto ao mesmo tempo, né? Prospectar. Então, tem o time de ataque, né? Os atacantes que vão buscar novos clientes. A gente prospecta dentro dos próprios clientes. Então, por exemplo, tem cliente que compra caixa de pizza, mas não compra o queijo mussarela, ou compra calabresa, mas não compra o filé de peito. Aí a gente tenta fazer com que os clientes que já estão possam comprar mais, comprar novos itens, que seria o equivalente a novos serviços que vocês oferecem lá. E ao mesmo tempo ainda busca, digamos que, entender as necessidades do cliente, porque tem vezes que a necessidade do cliente é a mais diversa possível. Por exemplo, tem clientes que, por um motivo ou outro, seja por questão de tempo, de suas atribuições, eles não podem ir na loja. E nós não fazemos entrega. Então, a gente alinha com o cliente uma espécie de atendimento especial para dizer assim, olha, você manda qualquer pessoa que seja da sua confiança, por exemplo, um caminhoneiro, seja um toyoteiro, seja um motoqueiro, e qualquer mercadoria que você tenha, a gente despacha por essa pessoa, no caso, que vai ser o seu entregador aí. A gente não faz direto a entrega, mas a gente consegue fazer com que a necessidade dele, de fato, que era ter a mercadoria, mesmo sem poder ir na loja, seja atendida. E por aí vai, né? Tem as mais diversas. Geralmente, quando a gente vai ver a necessidade do cliente, é o que a gente nem imaginava. Por exemplo, teve um cliente essa semana que ele nunca comprou queijo com a gente. Já faz vários anos e eu sempre oferecendo. Ele nunca comprava, porque ele já tinha um fornecedor que era fiel dele, né? Fidelizou lá e tal, beleza. Comprava o resto dos itens com a gente, mas a mussarela, que é o principal na pizzaria, com outro fornecedor. Aí quando foi essa semana, por coincidência, e o queijo mussarela? Veio, se o cara já não compra há 3 anos, nunca comprou, por que ele vai comprar agora? Mas por coincidência, se o queijo mussarela, vamos botar o queijo mussarela pra rodar, rapaz? Aí ele, mas rapaz, não me diga um negócio desse não, você não tem noção do que aconteceu essa semana. Meu fornecedor, na minha visão, ele dizendo, me humilhou, pedi para deixar a mercadoria lá, um pouquinho de tempo, não sei o que lá, ele simplesmente não deixou, levou a mercadoria de volta, porque ele não estava no momento para fazer o pagamento, me humilhou na frente dos meus funcionários, nunca mais eu vou comprar ele. Aí, eu não... é como se eu quis falar, não falei, mas estamos por aqui, viu? Mas assim... eu entendi que a necessidade dele naquele momento era conseguir um novo fornecedor de queijo. E eu fui a primeira pessoa que falou com ele, coincidentemente, e já vinha falando há muito tempo. E eu, assim, poderia já ter desistido há muito tempo, né? Você fala uma vez, 2, 3, 4 clientes, não quer, então deixa ele pra lá. E naquele momento fechou a venda. Olha, Kalina, ela tem clientes que falam com ela há mais de 2 anos sobre o consórcio. E ela tem paciência lá. E nunca fecharam. Tem clientes assim, fala sobre o consórcio, tem né? Dúvida, Nunca, pergunta, me deixa doidinha para bater a meta no final do mês. Eu vou pensar aqui e voltar a falar. E assim, que tempo passa, quando pensa que não está falando novamente, e de vez em quando fecha um, que eu vou até falar assim, Kalina, vai para outro, sabe? Ela não. E ela sempre insiste e... geralmente dá certo, entendeu? É muito, muito louco, né? Essa parte de vendas. A gente se adequa muito à realidade do cliente, Bruno. Eu digo que eu desligo meu telefone tal hora quando chego em casa, mas se eu tiver agendado alguma coisa, ele vai ficar ligado. E a gente se adequa tanto que eu lembro que tinha um cliente que precisava fazer uma vistoria 5 horas da manhã em Taquaritinga. 5 horas da manhã. E Poliana nesse dia saiu e foi encontrar ele num posto de combustível, que era o lugar mais seguro, para fazer essa vistoria dele às 5 da manhã. Então, assim, eu também tenho clientes, cara, eu só vou poder porque eu tô em Caruaru, eu só vou chegar depois de 8 horas, se tu tiver tempo, tu vai lá.
se eu tiver tempo, eu vou. Eu não perco de jeito nenhum venda, eu não perco. A não ser que o cliente não queira. Também se eu perceber que ele está me enrolando, eu sei perceber, eu vou deixando. Mas assim, para eu dizer, eu poderia ter dado mais, eu poderia ter feito mais, isso não vai acontecer. Porque eu dou o meu máximo, para enfim ele dizer se quer ou não. Então a gente se adequa muito à realidade do cliente. Eu lembro que eu fui fazer um atendimento de um rapazinho que queria comprar uma popzinha, era o sonho dele comprar aquela motinha. E acho que ele chegava nas concessionárias e o pessoal, tipo, que menosprezava mesmo, né? E eu cheguei entregando panfleto, recentemente, tá? Esse mês passado. Entregando panfleto, o cartão, e ele disse, eu quero fazer de uma. Agora, eu só posso isso numas ruas que meu filho só vai quem tem sangue nos olhos. E ele fechou essa carta, eu indo na casa dele depois de 8 horas da noite, nos becos que, olha, entre beco, sai beco, não tem? Depois eu me perdi, tive que botar o GPS para sair do beco. Mas assim, e fechou. E eu tenho certeza que ele está super satisfeito, porque é o sonho dele, ele está caminhando para alcançar esse objetivo dele. E todo mês a gente se fala, né? Eu digo como é que foi a assembleia dele, como é que está o comportamento. E ele é tão organizado que ele disse, não, eu não vou ofertar lança agora não, só vou ofertar no final do ano, quando eu receber meu 10º, que eu vou juntar não sei o que, da minha esposa e vou ofertar. Mas já está plantando de agora, entendeu? Então a gente se adequa muito. Do mesmo jeito, o esforço que eu fiz para vender aquela carta de 1 milhão para vir com um empresário em Caruaru, eu faço o esforço para ir atender o rapazinho que quer comprar sua Pop, sua primeira moto lá, de 12 mil reais e o mesmo atendimento. Eu digo às vezes até que é mais satisfatório, porque eu olho pro rapazinho e vejo ali aquela alegria de conquistar aquele bem, tudo. O empresário é um investimento. E no ali caso é um sonho, do rapaz, né? ali é um sonho que É um está sonho. sendo realizado. São comissões bem diferentes, né, para um vendedor, mas nós não lidamos só com dinheiro, nós lidamos de fato com a realização das pessoas, com os sonhos das pessoas. Sempre digo que no negócio tem que ser bom para os dois. Se não for bom para eu, intermediadora, eu consultora, eu vendedora, ou como vocês queiram me chamar, e você cliente, então, se não for bom para os dois, então cancela essa venda, não deixa acontecer. Conversamos muito sobre isso, né? Porque se eu faço de qualquer jeito, lá na frente ele vai cancelar. Havendo um cancelamento, isso é ruim para a minha carteira. Então, a gente busca sempre uma carteira saudável, que seja não os 12 mil, mas que seja os 6 mil, pé no chão, que cumpra direitinho ali, porque é o que mantém o nosso negócio de pé. São esses clientes. E eu vou lhe dizer, viu? Se já passaram pela base 12 mil e estão 6 mil hoje, é um turnover, né? É uma taxa de cancelamento de 50%, que é uma taxa muito, muito boa. Assim, normalmente os negócios têm taxas muito maiores de desistência ou de cancelamento. E esse cancelamento, Bruno, se deu na região da gente, porque a empresa que eu represento hoje, ela tem muitos vendedores. Na época, ela abriu muita seleção. Então, a gente terminou meio que competindo muito entre si e terminou, querendo ou não, vou fazer com fulano, porque fulano tá lá agora, vou dar uma forcinha a ele, Kalina já tem demais, né? Ou meu primo tá vendendo, vou fazer com meu primo. Então, assim, por isso que Kalina perdeu essa fatia aí. Mas se não fosse dessa forma, nós estaríamos aí com os 12 ativos ou mais. Até clientes nossos, né, hoje vendem. Então, Pra assim... você ter ideia, até cliente que era meu, hoje é vendedor do mesmo plano que eu vendia. Então, Exatamente. para você ter ideia, né, o quanto a gente tem que brigar. Aí eu, CNPJ, né, com todos os tributos que nós pagamos, com todas as responsabilidades fiscais que nós temos, ainda tivemos que contornar isso aí. Por isso que hoje também a gente está expandindo para outras cidades, que é para poder, se Deus quiser, voltar brevemente a esse número que eu estou mirando nele. É uma meta que nós temos aí, voltar aos 12 o mais rápido possível. Aí hoje, normalmente, por exemplo, um vendedor, a senhora considera que tem capacidade de atender, exemplo, até quantas pessoas ou não tem esse número? Por exemplo, um vendedor atenderia, sei lá, 500 pessoas, 100 pessoas, 50 Bruno, pessoas. é muito doido isso, porque hoje o vendedor, pelo menos os que chegam até a gente, eles não pensam como um empreendedor, eles não pensam como um intraempreendedor, para intraempreender dentro de uma empresa. Eles apenas estão lá ou para cumprir o horário
ou para, por exemplo, eu quero ganhar 3 mil reais esse mês, tá bom, ganhei os 3, tá bom. Carlina Bezerra nunca pensou assim. Se eu pude ganhar 3, eu vou ganhar 6. Se eu pude ganhar 6, eu vou ganhar 12. É assim, bem dobradinho que nem tapioca. Então, eu nunca parei naquilo ali. Porque cada vez que a gente vai crescendo, eu vejo que tem como crescer mais. Tem um potencial para mais. E quando não deu para crescer mais em certa região, a gente mudou a rota. Vamos crescer aqui agora. Então, meio que a gente não fica na zona de conforto. A gente sai para guerrear. E está pronto para isso, se prepara para isso. E busca muito. Então, hoje, praticamente, vendedor, a gente não tem. A gente tem indicador, a gente tem o administrativo. Vender, pouquíssimos mesmo. É porque, geralmente, o pessoal confunde um pouco, né? Pensa que vendedor, por exemplo, é o que está ali para lhe atender, né? Às vezes é um secretário, é uma outra coisa. Preenchedor de proposta, um tirador de pedidos, tá? Uma coisa é você ir pra rua e dizer, olha, você tá precisando desse serviço, conta comigo. Outra coisa é você sentar num balcão de uma loja e dizer, olha, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. O que é que o cara fez? Preencheu o pedido. Exatamente. Apenas. Se não for ele, vai ser outro. Agora, captar novos clientes, trazer para você uma fatia que você não tinha, quem é essa pessoa? Tá? É difícil isso. É tanto que, por exemplo, lá na loja, vez ou outra, a gente sempre que pode, em reunião no caso, a gente faz algumas reuniões, né? A gente separa a reunião semanal de alinhamento de vendas. Aí tem reunião mensal, que geralmente é primeiro dia do mês, a gente faz uma reunião com todo mundo que está relacionado a vendas. E nessas reuniões, algumas das coisas que a gente aborda, entre outras, são, por exemplo, se um produto já está numa promoção absurda, por exemplo, uma calabresa que está num preço tão baixo que tem gente que vem do mundo todinho para comprar o produto por conta do preço do próprio produto. O vendedor simplesmente chegar e dizer, olha a venda que eu fiz de X da calabresa. Você não fez venda de calabresa. Simplesmente, tipo, o produto tá tão barato que vem gente que você nem conhece, nunca ouviu falar, vem comprar o produto, não por você, por causa do produto em si. Agora é muito diferente você pegar o produto, vamos supor, esse preço absurdo fosse R$40 e o normal é R$50. Aí você pega o produto a R$50 e você conseguir abrir venda para esse produto, ou pior, a R$55 e você ainda assim conseguir vender e vender muito desse produto por conta de fato você tá buscando ali, conseguindo novos clientes. É isso que realmente é vender, né? Que não é fácil realmente. A gente sente um pouco dessa dificuldade de conseguir montar essa base de realmente vendedores e não apenas tiradores de pedido, separadores de mercadoria ou algo do tipo assim. O que a senhora considera, por exemplo, que seria a diferença ou o que pode fazer a diferença entre um tirador de pedido, no caso, e aquele bom vendedor de fato? O que é que falta para as pessoas? A ganância boa, Bruno. Ele precisa ter uma ganância boa. Ele precisa não estar satisfeito com o salário mínimo. Ele precisa entender, eu consigo mais, eu posso mais, eu tenho potencial. Para você ter ideia, quando eu iniciei nos meus trabalhos de vendas, que eu queria me destacar dentro da representação da empresa de proteção veicular, a primeira coisa que eu fui fazer foi uma faculdade de marketing, porque era algo que estava mais próximo de vendas e que eu podia pagar na época. Então, eu queria ter o meu diferencial ali. Então, eu não fiquei esperando a empresa pagar a faculdade para mim, não. Eu não fiquei esperando um bônusinho, não. Eu fui lá, fiz esse diferencial que fez todo o diferencial na carreira, que abriu minha mente, que fez eu entender que se num mês nós fazíamos 200 clientes, no próximo mês nós poderíamos fazer 300, 400. Porque hoje, para você ter ideia, meu dentista é meu cliente. Minha cabeleireira é minha cliente. Tá? Então, todo mundo que eu conheço hoje dificilmente não é meu cliente. Ao iniciar as vendas e conversando com o meu time, eu sempre digo que a nossa venda ela é feita de dentro para fora. Como é que foi isso? Como é que é de dentro para fora? Minha primeira cliente foi minha mãe. Tá? A segunda cliente foi minha tia. O terceiro foi meu irmão. Então, assim, de dentro para fora. A minha família precisou primeiro confiar em mim
para poder eu chegar nos demais. E foi assim que surgiram as indicações, que é onde você não faz força nenhuma. Porque sua mãe já falou bem de você, sua tia já falou bem de você, seu irmão já falou bem de você. Então chegou para outras pessoas aquilo ali. E a gente foi convertendo, né? Hoje eu acho que a maior fatia de clientes, de professores em Santa Cruz é minha. Graças à interação familiar que eu tenho, a minha tia, que é minha cliente, que colocou lá. Não é dessa forma? Então, costureiras, as costureiras de minha mãe, todas minhas clientes. Os amigos do meu irmão, todos meus clientes. E quando eles vêm tratar comigo, eu trato da forma mais profissional possível, mesmo sendo a tia, mesmo sendo o irmão. Então, eu acho que isso valida o trabalho. O diferencial é esse. Hoje eu olho muito para um setor que existe dentro de uma empresa lá, que fica trabalhando no telemarketing, captando clientes através de cadastros que nós colocamos para dentro, nós vendedores externos, tá? Eu estou falando de externo e interno. Então, vendedores externos captam clientes, manda cadastro para a empresa, tudo cadastradinho. Vendedores internos, eu costumo dizer pescadores de aquário, tá? Por que não foi pescar lá em alto mar? Porque não tem cacife para isso. Porque não é da competência dessa pessoa. Então, é entender o que é que eu sou, de fato. Eu vou ser o melhor repositor e vendedor de tal setor. Ou eu vou ser só um vendedor. Pronto. É você muito se posicionar e escolher o que é que você quer ser. Entende? Lembra o que você faz, né? Às vezes a gente tá em outra cidade, bem distante. Aí a gente tá passando numa rua que tem 3, 4 restaurantes e tem as placas com contato lá do telefone. Aí Bruno já pega o telefone, né? E já manda no grupo do Televendas e já diz, ó, cadastra aí, vamos preencher os dados e vamos saber o que é que esse pessoal precisa. Aí, ou seja, fez ali uma filtração, né, mais ampla na rua, né, em um momento totalmente aleatório ali, de repente até um momento de descanso da gente, mas não deixamos de perder essa chance, né, de pegar ali o contato, digamos, no mar, né, jogar ali no aquário e depois trabalhar de forma mais enfática. Eu aprendi com Kalina que o grande segredo de vendas é oferecer. Eu não sou vendedora, eu não me identifico, mas hoje o motorista da van que eu vim para a faculdade é meu cliente, algumas pessoas que vêm também são meus clientes, eu tenho pessoas na faculdade que são meus clientes, e assim, eu não sou de oferecer, assim, eu não sou de vender, né, mas assim, ofereço. Então, assim, o grande segredo é oferecer. Às vezes as pessoas subestimam, né? Que é uma coisa que eu aprendi com ela. Não devemos subestimar ninguém. A gente olhou aquela pessoa ali, se aquela pessoa não tem, a gente oferece o plano de proteção veicular, eu não tenho um veículo, olha, mas aqui a gente pode fazer um consórcio para você. E assim, e depois ele vem ali, porque a gente plantou uma sementezinha ali do sonho dele, entendeu? Então o grande segredo é esse, é oferecer. E é interessante porque, assim, às vezes, tem pessoas que ficam com a visão de que o vendedor, digamos que quer fazer algo que aparentemente é como se fosse ruim. Sendo que, na verdade, o que acontece é que você está ajudando alguém a realizar os seus sonhos, está ajudando alguém a resolver o seu problema. Você está ajudando alguém a fazer aquilo que a pessoa quer fazer e não está conseguindo. Por exemplo, se a pessoa precisa, se feito você falou, a pessoa não está precisando no momento de uma proteção, mas está precisando, gostaria muito de ter um carro. Aí você já está com um consórcio. Em seguida, quando a pessoa conseguir o carro, a pessoa vai precisar da proteção. E ela vai lembrar de quem? Aconteceu isso comigo, né? A gente estava trabalhando num empreendimento e eu passei distribuindo, estava um rapaz varrendo, né? E eu passei distribuindo os cartões e entreguei. Aí ele disse, eu disse, faça o seu seguro comigo. Aí ele fez, queria eu ter uma motinha. Por que não faz um consórcio comigo? Passa a linha a partir de X, eu tenho aí para você. Como é isso? Expliquei, fez o consórcio. Acho que não deu 6 meses, né? Ele foi contemplado e, a moto vai sair, vem cá para fazer o seguro. Então, tem muito disso, sabe? Tem muito disso. Eu acho que a gente profetiza na vida do cliente aquela bênção, sabe?
Às vezes ele está se subestimando tanto ali que não vai conseguir, que não sei o que você abre para ele ali Existe um insight. oportunidade. Existe uma oportunidade, existe um caminho. Quem tem dinheiro compra à vista. Acabou. Quem não tem dinheiro e não quer se descapitalizar totalmente, faz um consórcio. Ou entrar em juros abusivos, né? Ou entrar em juros financiamento. abusivos, faz um consórcio. E assim, uma coisa assim que a gente gosta muito de falar é do consórcio, porque o consórcio, muita gente diz assim, eu não vou entrar porque demora. Temos gente que faz 2 anos que queria entrar, não, eu prefiro comprar à vista, esperar e comprar à vista. Então, faz 2 anos que essa pessoa tinha esse sonho e até hoje não realizou. Então, se tivesse feito aquela carta de crédito, poderia estar ali com o seu sonho realizado. Mas as pessoas dizem, não, eu não quero consórcio porque vai demorar. Não, eu vou esperar mais um pouco. Acaba que o tempo vai passar da mesma forma. Então, você é quem vai escolher se você vai se programar para realizar aquele sonho ou não. Nos encaminhando agora para o finalzinho, temos, entre outras demandas, no caso, no que se refere a vendas, várias, digamos que formas de vender, né? Você pode vender um produto, pode vender um serviço, você pode vender qualquer coisa hoje em dia. Só que até um produto digital, por exemplo, independente do que você faça, esse pós-venda, né? O que você faz após vender, tanto lhe ajuda a manter aquele cliente fidelizado ali com você, e um cliente que está com você, ele pode se tornar um cliente que vai comprar mais a você e ainda pode indicar você a outras pessoas. E às vezes, feito você falou, pode ser o menor cliente da sua carteira, mas ele pode lhe indicar o maior, que nem é cliente seu atualmente. Aí, o que vocês fazem hoje e que poderiam elencar como um excelente pós-venda, por exemplo, ou que tem planos que gostariam de fazer futuros, no caso, quais seriam os próximos avanços no negócio de vocês, que vocês buscam hoje? Bruno, qualificar mais as pessoas. Sempre qualificar. Esse é um avanço que não pode parar, ele tem que ser contínuo. Já está dizendo avançar. Ele tem que ser contínuo. Se eu não qualificar esse time que a gente tem aí, vai estagnar. Vai estagnar. E eles precisam entender que tudo isso começou através de uma forma humanizada. Então, o cliente, ele gosta de ouvir, sim. Pode ligar para ele gosta de ouvir um parabéns. Ele gosta, sabe, aquela fórmula antiga. Ele gosta de ouvir um parabéns. Ele se sente especial, né? Parece que fica muito seco essas mensagens, né? Então, às vezes, é muito bom você fazer isso. Eu tenho um cliente que tem o perfil de só ouvir rádio. Eu estou lá no rádio também, no radinho. Tá costurando e tá ouvindo. Eu estou lá também. Então, sempre tá buscando essa qualificação, preparar o time para atender todo tipo de cliente, para saber contornar todo tipo de objeção, que são inúmeras. E a gente vai se manter, se Deus quiser, ainda como a melhor, as maiores. E não entramos no mercado para passar um tempo. A gente entrou para deixar nossa marca e também trazer a melhor experiência possível de vendas e realização. E Paulo, tem alguma mensagem, no caso, que gostaria de deixar para os seus... A senhora também, no caso, né? Para os seus seguidores, para as pessoas que são seus clientes, para os que podem vir a se tornar, no caso? O que eu tenho para dizer é que a gente, independente do segmento, tem que estudar, tem que se atualizar, porque se não se atualizar, fica para trás. O tempo passa muito rápido, as coisas mudam e tem que estudar. E como as pessoas podem encontrar vocês, no caso, nas diversas formas, na física? No meu Instagram, tá? O Instagram da empresa, Kalina Bezerra, grupo Kalina Bezerra, tá? Por que é um grupo? Porque sozinho ninguém faz nada, tá? E também no WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal, que vocês vão falar comigo lá e que eu vou estar no horário comercial sempre à disposição, 819-8956-3733, tá? Então é isso, pessoal. Siga-nos nas nossas redes sociais, né? O meu é brunolima.cf. Meu é Verônica Liliane Lima. E temos as redes sociais também da Caruaru Frios, né? @CaruaruFrios e @cfcast.caruarufrios. Então, valeu. Muito obrigado.
Até a próxima. Agradecer, né, pelo espaço.